Bem-vindos de volta a todos! A Samsung despontou como uma das protagonistas na corrida pelas baterias de estado sólido, e suas linhas de produção piloto são um passo crucial para transformar protótipos de laboratório em células para veículos elétricos. Neste vídeo, vamos explorar como a Samsung está construindo essas instalações, como a tecnologia funciona em nível de material, e qual o caminho para sua implementação em um futuro próximo. Inscrevam-se agora! A principal diferença entre uma bateria de estado sólido e uma bateria convencional de íon lítio está no eletrólito. As células tradicionais usam um eletrólito líquido feito de solventes orgânicos. Esses líquidos permitem que os íons de lítio se movam entre o cátodo e o ânodo durante a carga e descarga, mas são voláteis e podem formar dendritos que causam curtos-circuitos. A abordagem da Samsung substitui o líquido por um eletrólito sólido à base de sulfeto ou óxido. Na prática, isso significa que a condução iônica ocorre através de um material cristalino ou vítreo em vez de um líquido, eliminando riscos de inflamabilidade e limitando o crescimento de dendritos. Pesquisadores do Instituto Max Planck publicaram evidências na Advanced Energy Materials de que eletrólitos de sulfeto podem atingir condutividades de até 10 milisiemens por centímetro, o que é comparável a eletrólitos líquidos em condições controladas. A linha piloto anunciada pela Samsung SDI envolve equipamentos para prensagem, sinterização e laminação dessas folhas de eletrólito sólido em escala. O processo começa com a síntese do pó, onde compostos contendo lítio são moídos e misturados em condições inertes. Esses pós são então compactados em folhas finas usando pressão e aquecimento controlado. Uma vez produzidos os filmes de eletrólito sólido, eles são laminados com camadas de cátodo e ânodo em uma pilha semelhante às células tipo bolsa. Ao contrário dos sistemas líquidos, não há necessidade de injetar solventes, mas a ligação por alta pressão é crucial para vou traduzir o restante do script para você. Cena 3. O processo da linha piloto da Samsung SDI. A linha piloto anunciada pela Samsung SDI envolve equipamentos para prensagem, sinterização e laminação dessas folhas de eletrólito sólido em escala. O processo começa com a síntese do pó, onde compostos contendo lítio são moídos e misturados em condições inertes. Esses pós são então compactados em folhas finas usando pressão e aquecimento controlado. Uma vez produzidos os filmes de eletrólito sólido, eles são laminados com camadas de cátodo e ânodo em uma pilha semelhante às células tipo bolsa. Ao contrário dos sistemas líquidos, não há necessidade de injetar solventes, mas a ligação por alta pressão é crucial para alcançar vias contínuas de íons. As máquinas na linha piloto se assemelham a equipamentos de fabricação de semicondutores com câmaras de luvas, câmaras com atmosfera de nitrogênio e robôs de manuseio automatizados que minimizam a contaminação. A Samsung testou um ânodo composto de prata-carbono que elimina o lítio metálico puro. Essa inovação foi descrita em um artigo na Nature Energy em 2020. Ao dispersar o lítio em uma matriz de carbono, o ânodo evita a expansão de volume que geralmente danifica as células. A química do cátodo permanece a dióxido de níquel-cobalto-manganês, semelhante às atuais baterias de íon lítio de alta energia. O eletrólito sólido garante que o lítio se mova sem formar dendritos filamentosos, que normalmente perfurariam um separador. Isso permite maior densidade de energia e vida útil, mais longa do que as células que usam eletrólitos líquidos. Em testes de laboratório, a vida útil se estendeu para além de 1000 ciclos de carga e descarga, o que é suficiente para protótipos de veículos iniciais. A linha piloto busca diminuir a distância entre os protótipos de célula tipo moeda e as células de formato maior, ideais para veículos. No nível das células tipo moeda,
Pesquisadores do Instituto Avançado de Tecnologia da Samsung demonstraram mais de 1.000 ciclos de carga, com uma densidade de energia de 900 watts-hora por litro. Esses são resultados de laboratório, mas escalá-los exige equipamentos de fabricação que possam manter espessura uniforme, prevenir contaminação e aplicar alta pressão de ligação em grandes folhas de eletrodos. A linha piloto, portanto, inclui revestimento rolo a rolo, sistemas de alinhamento de precisão e unidades de inspeção óptica, que escaneiam por rachaduras ou vazios nas folhas de eletrólito. Atingir rendimentos acima de 80% é considerado um objetivo crítico antes que os parceiros automotivos possam realmente confiar na cadeia de suprimentos. A iniciativa da Samsung é paralela aos esforços da Toyota e da QuantumScape. A Toyota anunciou que, até 2027, pretende iniciar a produção limitada de baterias de estado sólido para veículos híbridos. A QuantumScape, apoiada pela Volkswagen, publicou dados na Nature Nanotechnology mostrando o carregamento rápido de até 80% em apenas 15 minutos com um separador cerâmico. Ao comparar esses programas, podemos observar diferentes escolhas de materiais e estratégias de design. A Toyota está investindo em eletrólitos de sulfeto. A QuantumScape foca em cerâmicas de óxido, enquanto a Samsung combina eletrólitos de sulfeto com um ânodo exclusivo de carbono prateado. Essa diversidade indica que múltiplas rotas técnicas estão sendo testadas para viabilidade. A Solid Power nos Estados Unidos e a Prologium em Taiwan também estão operando linhas piloto, o que adiciona ainda mais pressão competitiva ao programa da Samsung. A linha piloto também precisa lidar com a sensibilidade à umidade. Eletrólitos de sulfeto podem reagir com vapor d'água e produzir gás sulfeto de hidrogênio, que é tóxico e corrosivo. Isso significa que a produção deve ocorrer em salas secas controladas, semelhantes às encontradas em fábricas de semicondutores. A Samsung tem experiência com tais instalações através de seu negócio de semicondutores, o que lhes dá uma vantagem na adaptação de equipamentos. A necessidade de ambientes hermeticamente selados aumenta os custos e a complexidade, mas é essencial para alcançar um desempenho estável do eletrólito. Incentivos governamentais na Coreia do Sul ajudaram a reduzir o peso dos custos, financiando infraestrutura para instalações avançadas de salas secas em Suwon. O funcionamento de uma célula de estado sólido pode ser descrito passo a passo. Durante o carregamento, os íons de lítio deixam o cátodo, viajam através da rede do eletrólito sólido e se inserem na matriz do ânodo. Os elétrons fluem através do circuito externo ao mesmo tempo. Durante a descarga, o processo se inverte. O eletrólito sólido mantém a estabilidade mecânica para que os dendritos não possam se propagar. É por isso que tensões e densidades de energia mais altas são alcançáveis sem o mesmo risco de fuga térmica. Pesquisadores do MIT relataram no Journal of the Electrochemical Society que a migração de íons em redes de sulfeto devidamente sinterizadas pode exceder 3 milisiemens por centímetro em temperatura ambiente, o que rivaliza com eletrólitos líquidos. A capacidade da linha piloto da Samsung é modesta em comparação com as fábricas de bateria em larga escala. A produção inicial pode ser medida em megawatts-hora, em vez de gigawatts-hora. No entanto, o objetivo não é o fornecimento imediato para o mercado de massa, mas sim a validação de equipamentos, controle de qualidade e métodos de integração. Uma vez que rendimentos confiáveis sejam demonstrados, fábricas maiores podem ser projetadas. Este é o mesmo caminho que o íon lítio percorreu nos anos 90, quando a Sony fez a transição de protótipos de laboratório para pacotes de eletrônicos de consumo, antes de escalar para veículos elétricos. Os pacotes de demonstração de 2026 serão um marco crítico para a Samsung, para demonstrar confiabilidade a parceiros automotivos como Hyundai e BMW. Com
Comparadas com as baterias de íon lítio convencionais, as células de estado sólido oferecem melhorias na densidade de energia volumétrica de 20 a 50%. Elas também podem operar com segurança em voltagens mais altas, permitindo designs de pacotes mais simples com menos sistemas de refrigeração. Para veículos elétricos, isso significa maior autonomia ou pacotes de bateria menores para a mesma autonomia. Na aviação, onde o peso é crítico, o estado sólido poderia permitir que aeronaves regionais adotassem propulsão híbrida ou totalmente elétrica. A Comissão Europeia tem financiado diversos projetos sob a iniciativa Bateria 2030 Plus para explorar tais aplicações, incluindo estudos piloto para pacotes de aviação na França e na Alemanha. Em termos de limitações, o custo das matérias-primas ainda é uma preocupação. A prata é relativamente cara em comparação com o grafite, então o uso de um ânodo de composto de prata-carbono pela Samsung precisa ser otimizado para a produção em massa. A vida útil do ciclo também depende bastante da estabilidade interfacial. Mesmo com eletrólitos sólidos, microfissuras podem se formar e, com o tempo, aumentar a resistência. Pesquisas da ETH Zurich, publicadas na Science Advances, mostraram que revestimentos de interface, como fosfatos de lítio, podem melhorar a estabilidade. A Samsung provavelmente precisará incorporar esses revestimentos em sua linha piloto. Se forem bem-sucedidos, a vida útil do ciclo pode atingir de 2.000 a 3.000 ciclos, o que é definitivamente adequado para garantias de veículos que excedem 10 anos. O gerenciamento térmico é outro ponto a ser considerado. Embora as células de estado sólido sejam menos propensas a incêndios, elas ainda podem sofrer com a distribuição desigual de corrente se a temperatura não for uniforme. Isso significa que há necessidade de uma engenharia aprimorada no nível do pacote. Empresas como a LG Energy Solution estão experimentando a modelagem térmica tridimensional de pacotes de estado sólido. A linha piloto da Samsung inclui a integração de sensores para coletar dados durante o ciclo, para que possam refinar seus projetos térmicos. Este é apenas um exemplo de como as linhas de produção piloto servem como bancadas de teste para problemas em nível de sistema que vão além da química das células. Revistas como a Applied Energy publicaram modelos de simulação mostrando como até mesmo pequenos gradientes de temperatura podem levar à degradação acelerada em sistemas de estado sólido. O apoio governamental também tem o seu papel aqui. O Ministério do Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul designou as baterias de estado sólido como uma tecnologia estratégica. O financiamento governamental ajuda empresas como a Samsung a construir linhas piloto, sem ter que arcar com todo o risco financeiro sozinhas. Programas semelhantes existem no Japão, onde o Ministério da Economia, Comércio e Indústria apoia a Toyota e a Panasonic em seus esforços de desenvolvimento. Na Europa, a European Battery Alliance concede subsídios a empresas como a QuantumScape e a Northvolt para pesquisa em estado sólido. Esses programas mostram que os governos veem a tecnologia de estado sólido como importante tanto para a independência energética quanto para a eletrificação veicular. Gerações anteriores de baterias, como as de níquel hidreto metálico e as primeiras de íon lítio, oferecem uma comparação útil. As baterias de níquel hidreto metálico eram robustas, mas tinham densidade de energia limitada. As primeiras de íon lítio ofereciam mais energia, mas apresentavam problemas de segurança até que melhores separadores e eletrólitos fossem desenvolvidos. As baterias de estado sólido representam o próximo passo nessa progressão. Elas se baseiam nas lições das químicas passadas, embora introduzam novos desafios na fabricação e nos materiais. Ao entender esse contexto, podemos ver por que as linhas piloto são pontes essenciais entre o conceito e o mercado. Períodos de transição geralmente exigem paciência, como mostra a longa curva de adoção do íon lítio. Do ponto de vista econômico, as baterias de estado sólido podem reduzir custos a longo prazo por meio de designs de pacotes mais simples e maior vida útil.
Se as baterias durarem o dobro de ciclos do que as de íon-lítio atuais, menos substituições serão necessárias ao longo da vida útil de um veículo. Isso, por sua vez, diminui o custo total de propriedade. Operadores de frotas e provedores de armazenamento de energia são particularmente sensíveis à vida útil do ciclo. Estudos na IEA Spectrum sugerem que, uma vez que o rendimento da fabricação esteja estável, o custo por quilowatt-hora poderá cair abaixo do íon-lítio líquido. No entanto, isso depende da superação dos custos iniciais de capital de equipamentos especializados e do desenvolvimento de cadeias de suprimentos para pós-desulfito. A competição é intensa. Além da Toyota, QuantumScape e Samsung, existem outras empresas como a Solid Power nos Estados Unidos e a Prologium em Taiwan, que estão construindo linhas piloto. A Solid Power chegou a fornecer células para a Ford e a BMW para avaliação, e a Prologium assinou acordos com a Mercedes-Benz para fornecer pacotes de demonstração. Essa competição global sugere que várias empresas podem atingir a fase de demonstração em tempos semelhantes, mas as diferenças nas escolhas de materiais determinarão quem conseguirá escalar de forma mais eficaz. A vantagem da Samsung é a integração vertical com eletrônicos e semicondutores, o que pode ajudar na escalada da fabricação de precisão e na automação de processos. A colaboração acadêmica continua sendo fundamental. Pesquisadores do Instituto Max Planck investigaram mecanismos de difusão de íons em eletrólitos de óxido, enquanto equipes em Stanford exploraram eletrólitos de compósito polimérico. Embora a Samsung foque em sulfetos, a troca de conhecimentos entre as pesquisas definitivamente acelera o progresso. Revistas como a Nature Nanotechnology e o Journal of Power Sources frequentemente publicam estudos comparativos, que ajudam a indústria a refinar seus projetos. Ao aproveitar pesquisas externas, as empresas evitam repetir abordagens falhas e podem adotar novas técnicas promissoras. Espera-se que os acordos de pesquisa cooperativa se expandam no final da década de 2020. As implicações de médio prazo vão muito além dos veículos. O armazenamento em rede é outra aplicação em potencial. Baterias de fluxo e sistemas de ferro-ar estão sendo desenvolvidos para armazenamento de vários dias, mas as células de estado sólido podem oferecer alta vida útil para aplicações de ciclagem diária. Se a vida útil do ciclo atingir de 5.000 a 10.000 ciclos, as baterias de estado sólido poderiam ser usadas em edifícios comerciais ou fazendas de energia renovável. As linhas piloto, portanto, devem considerar não apenas os formatos de pacotes veiculares, mas também pacotes modulares para uso estacionário. A Samsung já demonstrou interesse em ambos os mercados. A adoção em larga escala em projetos de energia renovável pode começar no início dos anos 2030, se os custos diminuírem. Em conclusão, as linhas piloto de baterias de estado sólido da Samsung representam um passo tangível em direção à escalada de uma tecnologia promissora. A transição de células tipo moeda de laboratório para o processamento de lâminas em escala piloto permite que os desafios de engenharia do mundo real sejam abordados. Ao comparar a abordagem da Samsung com a da Toyota, QuantumScape, Solid Power e outras, vemos um cenário de materiais e estratégias concorrentes. O apoio governamental, a pesquisa acadêmica e o investimento corporativo estão se alinhando para tornar a implantação de baterias de estado sólido plausível no final dos anos 20. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.